Olá, tudo bem? Vamos lá dar continuidade a mais um vídeo falando sobre os nossos tópicos relacionados à saúde do idoso. E hoje nós vamos falar sobre o tópico 5, que nós estamos falando sobre os cuidados do técnico de enfermagem na assistência nos casos graves de Covid-19. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, potencialmente grave, principalmente relacionada ao idoso e com as pessoas que têm patologias, doenças crônicas. O primeiro caso de Covid do Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020 em São Paulo. A incubação da doença, o período dessa incubação da Covid-19 fica ali, varia do primeiro ao quarto dia, com a média, do pico ali do vírus é do quinto ao sexto dia. Os fatores de risco, idade ou igual ou superior a 60 anos, obesidade, tabagismo, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, cardiopatias, doenças respiratórias também, tá? As comorbidades crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade também, tá? É importante a gente lembrar da obesidade. Muitas pessoas agravaram muito da Covid-19 justamente por conta disso. Mantém o paciente ali no estado inflamatório crônico, por conta da obesidade. Ou seja, torna-se suscetível a outros quadros inflamatórios infecciosos, com resposta exageradas, como o que ocorre na Covid-19. Em relação à Covid-19, lembrando aqui, é importante a gente lembrar que a pandemia ainda não acabou, tá? É importante a gente ter aí esse cuidado ainda. Dentro das unidades hospitalares ainda se tem o uso obrigatório das máscaras, precisa, e agora nós estamos aí também na iminência de outro vírus que está circulando, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, tá? Eu sei que é chato, a gente tá cobrando, não é o normal você cobrar para uma pessoa se proteger, mas nós temos que fazer o nosso papel, tá? Então, no nosso tópico 5.2, nós vamos falar sobre o grupo de risco para a Covid. Os idosos, em geral, são um grupo de risco para as doenças infecciosas, de qualquer etiologia. O envelhecimento do sistema imune é sua principal razão. No caso da Covid-19, foi identificado que os pacientes diabéticos e hipertensos têm a maior chance de desenvolver a doença, no estado mais severo, no estado grave. O grupo de risco para a Covid-19 são as pessoas com 60 anos ou mais que possuem risco individual aumentado, Então, idosos, frágeis com dependência funcional, idosos com comorbidade, presença de 2 ou mais patologias, tá? Lembrando que todas as pessoas que têm 2 doenças crônicas, possivelmente ela vai desenvolver a terceira doença relacionada com o sistema cardio, Então, porque se faz uma sobrecarga do sistema. O grupo de risco, esse grupo de risco que nós temos são os idosos, Então, o idoso, ele, graças a Deus, hoje nós já estamos aí com a vacina disponível para que esse idoso, que se ele ainda for infectado com a Covid, porque lembrando, a vacina não impede que você seja infectado, tá? Não impede que você seja contaminado, mas impede que você desenvolva a forma mais grave, mais severa dos sintomas. Então, é importante, lembrando que é importante que todo idoso se vacine. Já estamos aí na 4ª dose, Os idosos com condição crônica também, os idosos que vivem em instituições de permanência, que são as casas de repouso, o sistema imunológico dos idosos torna-se deficiente por causa da idade, Com o passar do tempo, nós vamos perdendo nossa imunidade, como já foi dito anteriormente. Mesmo com as vacinas, tomadas na juventude, que já não são tão eficazes, portanto, há menos anticorpos no corpo.
Os pulmões, as mucosas tornam-se mais frágeis e vulneráveis às doenças virais. Por isso que o idoso tem mais predisposição a ter pneumonia, né? Os idosos também costumam a engasgar e respirar mais, né? Mais, inclusive, levando a mão à boca, o aumento do risco do contágio. Então, por isso que o idoso, né, ele tosse muito, então logo ele põe a mão na boca, e nesse processo da pandemia, nós temos um cuidado redobrado, né, com a higiene das mãos, né, limpeza de tudo. Hoje, graças a Deus, está um pouco controlado, mas não significa que acabou. Mas o idoso, anteriormente, ele não tinha um cuidado, né, não era uma coisa comum, um hábito tão comum para eles. Eles também, né, infelizmente, eles vão mais nas unidades hospitalares por conta de todo o processo que já está ocorrendo do envelhecimento no corpo e as patologias que eles já estão ali, né, convivendo com elas. Então, eles precisam estar, né, ir mais vezes nas unidades hospitalares para consultas de rotina, para verificação de PA, de glicemia. Então, eles correm um risco maior. No tópico 5.3, nós vamos falar sobre o atendimento do idoso crítico nas urgências e emergências por Covid-19. Na presença de suspeita de infecção pelo vírus, deve-se evitar caminhar, tá? O idoso frágil para dentro das UBSs. Então, assim, esse idoso, principalmente nós temos que estar atento à saturação, né? O idoso, ele precisa estar com uma saturação boa, menor que 95 ali, a gente já tem que ficar bem esperto, porque, além de tudo, o corpo dele já não está, né, oxigenando, já perdeu essa capacidade, e aí, por conta da Covid, fica pior ainda. Então, quando esse idoso, ele vai muito à unidade básica de saúde ou às unidades hospitalares, ele se coloca mais em risco. Então, é melhor, né, ter um atendimento, evitar esse atendimento lá dentro da unidade, e se esse idoso estiver num quadro bem severo, né, ele já buscar o atendimento e o isolamento para que ele seja cuidado. Porque quanto mais ele ficar dentro dessa unidade hospitalar ou dentro da unidade básica, mais ele se coloca em risco, né? Onde o risco, né, dessa contaminação é elevado e o acolhimento do paciente será conturbado nesse momento. Então, é claro que nós temos que ter um atendimento diferenciado pelo fator da idade, mas a gente vai precisar trabalhar muito mais rápido para evitar que esse idoso se contamine. Recomenda-se o uso, né, de sintomáticos para febre, mialgia e ficar atento aos sinais de alerta da complicação da doença. Lembrando que COVID não tem medicamento, certo? Nós vamos tratar os sintomas da doença. Então, esses sintomas da doença, eles podem ser variados. De acordo com as mutações desse vírus, já se apresentam vários sintomas: dor de cabeça, náuseas, vômito, diarreia, tontura, boca amarga, falta de ar, dispneia, cefaleia, e aí dor lombar. Então, vários sintomas, né, foram sendo acrescentados nesses sintomas que são relacionados à Covid, porque cada mutação desse vírus vinha uns sintomas diferentes. Então, a gente não tem regra, tá? Para que esse sintoma é só de Covid ou não é de Covid. Então, a gente tem que trabalhar mesmo, realizando o teste para saber se esse paciente está com a doença e começar a tratar os sintomas, tá? Não se trata a doença porque não tem medicamento para ela. Se trata os sintomas. Quais são os sinais de gravidade? A falta de ar, que é a dispneia, dificuldade para respirar, cianose, pele e mucosa azulada, né, as extremidades, prostração, redução do nível de consciência, confusão mental, queda de depressão, né, redução importante no volume de urina. Então, nós temos que ficar atento, porque quando começa a comprometer o sistema renal, né, o processo do rins, aí já começa a ficar bem mais complicado, tá? As complicações mais comuns são a síndrome respiratória aguda, que são definidas em geral. A saturação do oxigênio menor que 95% em ar ambiente,
sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a sua idade. Sabemos que cada idade tem um padrão respiratório, então nós vamos avaliar de acordo com a idade do paciente. A piora nas condições clínicas da doença, hipotensão em redução, né? Redução da PA, então vai ficar hipotenso, tá? A relação da pressão arterial habitual do paciente, confusão mental ou alteração comportamental. Geralmente esse idoso ele fica impaciente ou ele fica bem mufino, né, como as pessoas falam, ele fica bem quietinho. Isso aí a gente precisa também observar. Sede excessiva, dor abdominal, principalmente do lado direito. Outros pontos que merecem atenção são relatados pelos especialistas, são a agitação fora do comum e o aumento do número de quedas. Então, esse paciente, né, além dele ter a perca de flexibilidade, a mobilidade dele já está comprometida, ainda tem esses outros fatores, né? A oxigenação dele já não vai estar tão boa, se tiver menor do que 95, ele já não vai estar mais, oxigenando o corpo, e isso vai dar tontura e o risco de queda vai ser maior. Quais são as sequelas mais graves, né? Infelizmente, inúmeras pessoas, milhares de pessoas ficaram com sequelas da Covid. Tá? Até hoje, nós estamos aí atendendo várias pessoas na unidade básica de saúde com sequelas da Covid e que elas vão ficar pro resto da vida. Algumas pessoas começam a fazer, né, fisioterapia e começam a ter uma melhora, mas não são uma melhora que aí, pronto, ficou boa e não vai mais ter. Então, ela sempre vai ficar ali com um restinho da sequela, né? Fibrose pulmonar, fibrose nos rins, agravamento das doenças persistentes, o declínio cognitivo. Existem inúmeros relatos de pessoas que a memória ficou péssima, perca de memória, né? Você já não consegue ter a mesma condição de gravar uma coisa, de ter ali o aprendizado, né? Você esquece muito rápido das coisas, então inúmeras pessoas relatam a perca de memória, tá? Então, olha só. Lembrando, mais uma vez, é importante ressaltar, é chato se falar, né? Mas os profissionais da área da saúde precisam estar atentos, tá? Ao uso do EPI, dentro das unidades hospitalares, dentro das unidades básicas, pedir para que os pacientes e os acompanhantes também façam uso de máscara e ainda tenham, ainda assim, até o resto da vida. Hoje nós temos que conviver, nós estamos aí com a varíola do macaco, né? E aí nós estamos também, o fator higiene é fundamental. Precisa ter uma boa higienização das mãos, precisa fazer o uso da máscara, precisa ter o cuidado redobrado.